Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Sou Fênix Podcast. Hoje nós vamos falar sobre multipotencialidade feminina com duas feras que estão aqui comigo, a Carolina e a Andréia, e eu. Nós vamos conversar juntas sobre esse tema. Eu sou Lívia Belotto, mentora de mulheres especialista em recomeços. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte aí o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com outras mulheres que vão se beneficiar desse conteúdo, com as mulheres multipotenciais que você conhece, além de você mesma. E aqui, muito prazer em receber vocês duas. Imensa gratidão de vocês terem vindo aqui participar do Sou Fênix Podcast. E eu vou dar a palavra para vocês se apresentarem. A gente vai falar muito sobre essa questão, que é uma dor da mulher, né? Porque a gente percebe que o homem é linear, né? Ele vai caçar o emu, ele vai caçar e ele vai caçar o emu e ele só vai caçar aquilo. Ele só vai fazer isso. Passa o coelho, viado, né? Só quer aquilo. Ele só quer aquilo. Agora, a mulher não. A mulher caiu na panela, nós vamos fazer um guisado, né? E aí, então, vamos falar um pouco sobre esse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem, que tem tanto a ver com o meu coração, com aquilo que eu acredito também. Então, eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público e para a gente começar a conversar sobre, primeiro, o que é multipotencialidade, né? Mas antes disso, se apresentem, por favor. Muito obrigada pelo convite, Lívia. Ficamos muito felizes e gratas por esse convite. E é uma oportunidade incrível de poder falar sobre esse projeto. Eu sou Andréia Pedroso, já trabalho na área de estética já há 8 anos. Atendo mulheres, em especial. Meu público, 98% são mulheres. E, baseado nessa experiência em atendimento, a gente sentiu a necessidade de trabalhar a multipotencialidade feminina, a imersão, para que a gente consiga preparar um pouco mais as mulheres para esse preparo com outras mulheres, né? Atendimento, a libertação. E aí houve a proposta que eu fiz para minha irmã, e ela sempre topa tudo comigo, e aí a gente está tocando esse projeto aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bonito. Está sendo, né? Ele já está materializado, né? Já está acontecendo. E você, Carolina? Eu sou a Carol Bevilacqua, eu sou terapeuta naturopata há 16 anos, desde muito novinha, né? Então, eu comecei a ser terapeuta com 16 para 17 anos, e encontrei nisso um caminho. E com muito tempo atendendo em consultório mulheres. Sempre 90%, 90 e poucos por cento do público é sempre mulher. A mulher está sempre buscando se autoconhecer, buscando cura, buscando se autotransformar. E eu fui me especializando na psique feminina, eu fui me especializando na forma como a gente pode desenvolver a nossa potência, né? A potência feminina de forma cíclica, de um jeito que a gente consiga se livrar da culpa, se libertar daquela coisa do detalhe, do perfeccionismo. E aí esse projeto nasceu com a união, né, de nós duas, para colocar para as mulheres essa possibilidade de se reconhecer multipotencial, de se reconhecer cíclica, de se reconhecer poderosa e realizadora. E olha, você tocou num ponto que dói na minha alma, que é esse perfeccionismo. Sai, né? Sai daqui que esse corpo não te pertence. Mas é impressionante como essa característica do perfeccionismo, de querer que tá tudo certo, que esteja tudo certo, tudo enquadradinho, tudo perfeitinho, vai fazendo com que a gente se perca do nosso objetivo. Exatamente. Não é isso? E aí a gente precisa baixar um pouco a nossa exigência pessoal para conseguir, ok, eu tenho essa característica, até onde eu vou deixar que ela tome conta de mim, até onde eu vou começar a tomar conta dela, para que as coisas caminhem na nossa vida, né? E vocês
o nosso tema, né, que hoje é multipotencialidade, eu queria que vocês começassem falando, explicando aqui para o nosso público, para as mulheres, né, e para os homens também, porque eu descobri que a maioria das pessoas que assistem o podcast são homens. Olha só. Eu fui olhar o Analytics e eu falei, senhor, né? São homens e realmente o público mais velho. Então, eu acho que todos fazem parte, né? Sim, e eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão da multipotencialidade. Lógico que eu fiz uma brincadeira no começo, né? Dizendo que o homem é mais linear e a mulher ela é mais espacial, né? Tanto que quando o homem vai para a geladeira, ele nunca acha o que ele procura. Nunca acha nada, né? Que ele não, né? Na gaveta, que ele só olha para aquele lugar que ele foi treinado para olhar, né? Se o ketchup saiu da porta... Da porta não tem mais. Não tem mais, acabou e aí ele vai abrir um outro. Mas queria que vocês falassem, então, um pouco sobre esse conceito de multipotencialidade e como que as mulheres podem olhar para si mesmas e identificar essa característica nelas. A multipotencialidade é uma característica, eu gosto de falar que ela é uma característica de alma. Não somos todos multipotenciais. Existem as pessoas que são as especialistas. Então, é aquela pessoa, como você usou o exemplo do linear, né? Que ela é mais objetiva, que ela busca na vida dela um caminho que não tenha muitos desvios, né? Então, assim, eu vou... De repente, vou ser advogado e eu vou fazer a pós, eu vou fazer o mestrado, eu vou fazer... Tudo, ele fica ali dentro daquele padrão, daquele caminho que ele escolheu. Então, a pessoa, ela não traz mais referências, ela não busca assuntos, talvez não seja tão curiosa, né? Os multipotenciais, então... são as pessoas que são mais curiosas. São as pessoas que falam, e se eu tentar isso aqui também? Nossa, mas eu sempre quis fazer... Eu sou advogada, mas eu queria estudar fotografia, mas eu queria aprender línguas, mas eu gostaria de fazer alguma outra coisa. E aí, qual que é a habilidade que, enquanto multipotenciais, nós temos de costurar esses assuntos, né? E como que a gente faz isso? Trazendo a nossa história, a nossa bagagem, a nossa trajetória. Então, você começa a unir, de alguma forma, aquilo. Ou você vai colocar a tua multipotencialidade no teu trabalho, né? Então, você vai criar, de repente, um projeto, você vai criar uma forma de trabalhar nova, né? Inovadora, com aquilo que só você faz. Porque toda... eu não ia falar junção, mas acho que a palavra não é essa. Integração, talvez fosse uma palavra mais adequada, né? Sempre que você faz uma integração de vários conhecimentos, aquilo é só seu. Exatamente. Não dá para ser copiado, porque é uma gestalt, né? Uma construção sua e que muitas vezes envolve a sua história. Exato. E aí, eu queria pegar um ganchinho dessa multipotencialidade, porque você foi falando do fotógrafo, eu comecei, ai meu Deus... as mulheres multipotenciais são as mais esgotadas, cansadas, exauridas? Parece que sim, né? Eu acho que tem muito mais a ver, inclusive, com a pressão, né? Que toda a cultura e tudo as pessoas colocam na gente. Então, um exemplo. Quando ela falou sobre você ter outras ideias, outras propostas, falando da minha história... Quando eu decidi escolher uma profissão, eu tinha diversas opções. E aquilo me causou um desconforto. Por que eu tinha que escolher uma? Que chato, como né? Assim, uma só de tudo isso? Mas eu vou passar o resto da vida fazendo isso? Será que não... Aquela coisa da rotina, né? Sabe? Aquela coisa imposta, que você tem que fazer aquilo, estudar, se formar, arrumar um emprego CLT, e trabalhar, e aposentar, e casar, ter filho e viver disso. Né? Então, essa coisa é que levanta a lebre da situação. Por que a gente precisa escolher uma única coisa? Né? Por que a gente não pode fazer mais coisas ao mesmo tempo? Ou não só ao mesmo tempo, mas paralelas? Outras coisas juntas. Por quê? O que impede? Eu acho que o X da questão da multipotencialidade, para você não ser uma mulher exausta, né? A gente tem que já começar trazendo a resposta. É o planejamento, é a organização, é saber priorizar,
Então, é saber, né, olhar para aqueles teus projetos, ok. Então, eu tenho 4, 5 coisas. Primeiro, é saber analisar. Faz, né? Isso aqui vai dar bom, é uma coisa que eu consigo olhar a longo prazo, né? A multipotencial tem essa coisa de mudar muito de Qual que é a prioridade? Foco. É tudo. Tudo é prioridade. Então, você sabe que eu tenho essa dor, né? Hoje eu vou aproveitar, gente, e fazer consultoria, tá? Aqui. As pessoas, quando me falam comigo, principalmente as pessoas que têm esse perfil mais único, digamos assim, escolheu trabalhar com terapia crânio-sacral, escolheu trabalhar com consultório de psicologia e vai fazer aquilo e só faz aquilo, né? E quando eu falo tudo que eu faço, as pessoas falam, mas você tem que deixar alguma coisa de lado. Olha só. Mas não dá para você fazer isso tudo. E eu falo, mas não tem... Sabe assim, eu pego... Dá! Mas eu consigo. Eu faço aquela... Porque tudo, a gente estava conversando antes, né, de começar agora a gravar, assim, tudo que a gente faz está ligado por algum motivo. É como se fossem os fios de uma teia. Exatamente. Se você puxa um fio, a teia se desfaz. Então, eu olho e falo, mas como eu vou parar de atender? Ou como eu vou parar de administrar o meu espaço de terapias? Como eu vou largar de mão o meu projeto com mulheres? Como que eu vou parar de constelar? Você fala, mas não dá. Por que eu preciso escolher? Por que eu preciso escolher? Eu acredito assim, sabe, Carol, que você falou uma coisa super importante. A gente tem que priorizar e se organizar. E para a mulher multipotencial, isso é muito difícil. Porque a gente, mesmo sendo multipotencial, tem uma limitação criativa, né? Em algum momento, você vai ter que dizer, ok, então eu vou trabalhar, sei lá, você trabalha com cílios, é isso? Extensão de cílios e com a imersão. O que mais você faz? Aí é que tá. Pronto, vamos sentar aí. Não, porque é importante, exatamente, né? essa questão da exaustão, que eu falo sobre isso, porque eu assumo os compromissos, tipo, na emoção. Nossa, eu quero fazer isso, eu quero. Mas, assim, a minha agenda já está explodindo. Porque eu palestro, eu sou jurada, eu dou aula, eu organizo o evento, eu tenho que organizar o meu trabalho, o meu estúdio, eu gravo podcast. Então, são inúmeras funções e que não são todas a mesma coisa e que eu preciso me organizar. E aí é o que eu sinto, a exaustão. Porque, às vezes, mesmo organizando, eu saio da organização. Então, porque tem os imprevistos, não é? Exatamente. Exato. E aí você precisa reorganizar a sua organização. Mas reorganizar a sua organização. Que deixou de ser seu planejamento. Na semana passada, eu falei assim para minha equipe, gente, eu prometo que eu não vou mais aceitar nenhum convite de palestra. No dia seguinte, eu recebi um convite de palestra para palestrar em outubro, que é no mesmo mês do meu congresso. E eu falei sim. As meninas, mas você tá louca? Você falou que você não ia aceitar. Eu falei, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Mas, no final das contas, a gente acaba sentindo essa exaustão, esse cansaço. Entende? Mas a gente dá conta. Ou seja, a gente dá conta, mas a gente paga um preço alto, né? Eu falo sempre como isso. Provocação, sabe, Andréia? Tem. Porque eu observo assim, quando eu fui além, numa determinada semana, aqui começa a endurecer. Então, é o primeiro sinal que eu percebo de que eu passei do limite. Então, talvez, né, há um aprendizado importante para a mulher multipotencial aprender a dizer não. Ah, para todas, né? Para todas as mulheres aprender a dizer não. Eu acho que tem uma coisa que eu tive vários momentos na minha vida que eu fui à exaustão. E um deles eu fiquei de cama, tive uma extrusão na coluna, não conseguia andar, e eu percebi que aquilo era referente ao excesso quando o meu marido me trouxe um café da manhã na cama, e eu pensei, nossa, eu sempre quis um café da manhã na cama, só que eu estava sem andar. E aí eu pensei, nossa, mas eu não precisava ter feito isso desse jeito, né? Não precisava cocriar, ficar na cama para receber um café. Porque eu nunca paro. Nunca paro.
Eu tenho um filho pequenininho, ele tem 4 anos. Então, assim, eu nunca paro. Eu tô sempre a mesma coisa que ela. Quer um projeto? Quero. Quer participar? Quero. Quer fazer? Quero. Vamos. Vamos. Aliás, ainda bem, né? Porque vocês estão aqui. Vamos. E aí, o que acontece? Depois desse episódio, que coincide quando eu comecei a estudar multipotencialidade, quando eu consegui entender que, enquanto a gente não tá no centro da nossa vida, enquanto a gente não prioriza o nosso tempo, o nosso cuidado, e tem um planejamento eficiente, cíclico, empático, nada funciona. Quando eu comecei a fazer isso, tudo mudou. Porque, não canso? Claro que eu canso. Eu canso sim, eu fico exausta sim, eu largo o projeto pela metade, um monte. Troco de ideias. Ai, não, eu achei que esse aqui é muito mais legal. Gente, não, vocês precisam falar isso para minha filha, aquela que está lá operando o nosso podcast, porque ela fala, mãe, você mudou de ideia de novo. De novo. Faz assim parte. Você me deixa Aprimora a Agora, ideia. tem uma coisa ruim, que é olhar para multipotencial como é muita iniciativa e pouca acabativa. Pouca execução, né? O que é isso? Isso é a multipotencial que não está organizada, que não está planejada, que não está focada. Então, tem coisas que a gente pode delegar. Tem coisas que você pode contratar uma pessoa para fazer para você. Não necessariamente você precisa fazer 100% executar. das coisas. Então, quando você começa a entender isso, quando você começa a se olhar com amor, com carinho e falar, isso aqui é demais para mim, é incrível, eu posso fazer, mas eu posso gerenciar isso, em vez de executar todas as ações, né? Todas as etapas. Todas as etapas, os processos. Aí a gente começa... tem espaço, tem tempo, eu posso criar. Porque a multipotencial, ela é extremamente criativa, só que ela precisa de ócio também. Para poder criar. Sim. Você precisa de vida off, você precisa, né, de inspiração, de ver as coisas, né? Não dá pra você ficar só fazendo. Né? Tem um caso que aconteceu comigo, que eu vou compartilhar com vocês. Porque tem a ver com essa coisa da multipotencialidade. Quando a gente começa um projeto novo, quando a gente começa um processo novo, você vai ter que dar conta de muitas coisas. E, às vezes, você não tem o dinheiro necessário para você pagar para outras pessoas. Sim. Só que, às vezes, você consegue o dinheiro depois de um tempo, mas você continua fazendo aquilo. E há uns 4 anos atrás, 5, sei lá, faz um tempo, eu conversando com uma cliente, eu falei assim, olha, eu escolhi, foi bem na época que eu fiz o curso de barras de Axis, né? Sim. Olha como a gente acha que escolhe e continua na inconsciência, né? Eu falei, eu escolhi não ter faxineira. E ela virou para mim e falou assim, você escolheu ser a faxineira. Eu respirei fundo. Você sabe que você tem razão? Falei para ela. É verdade. E aí, na semana seguinte, eu contratei uma faxineira. Porque a gente realmente tinha uma época que eu não tinha como nem fazer dinheiro para pagar a unha. Não tinha. Mas as coisas foram caminhando e eu achava lindo. Achava lindo. Nossa, eu que faço a faxina, olha como eu dou conta. E... sabe? Aquela coisa, olha, tá vendo, eu dou conta. E depois tem que te levar um chilepe, né? De um paciente, para dizer, realmente, você escolheu sua faxineira. Eu falei, você tem toda a razão. A partir de agora... Alguém precisou te acordar, né? Alguém precisou acordar. E não é interessante isso? A gente acha que a gente escolheu, mas, na verdade, por isso que no Axis, o tempo todo, você tem que ficar na pergunta, né? O que eu estou escolhendo hoje? Me traz, é uma contribuição, me acrescenta, porque senão a gente fica como eu posso melhorar isso, né? E como eu posso melhorar isso? Então, a gente, isso é legal. Ela sabe tudo de ter equipe, de ter pessoas, de contratar. E eu fico lá dentro do meu espaço casulinho, né? O meu trabalho é mais fechadinho. Então, ou eu tô em aula... Ou eu tô num atendimento individual, uma coisa mais, né, fechadinha e tal. Ela não, ela contrata. Às vezes, quando ela fala pra mim, escuta, você não quer contratar uma pessoa pra fazer isso pra você? Algum processo da empresa, alguma coisa? Eu falo, nossa, dá? Tem uma pessoa que faz isso? Eu falo, não, mas eu não posso. Não, mas
dá para contratar por hora. Sério? Eu fico chocada. Aí você fala de comer. Gente, eu nunca pensei numa coisa dessa. Onde compra? Porque a nossa história, né, a nossa visão é totalmente diferente. Ela veio do corporativo. Eu nunca pisei no corporativo. Você veio de um corporativo de multinacional? Multinacional. Então, eu vim de um corporativo de empresa familiar. Também passei. Mas é diferente, porque na empresa familiar é assim, você tem que dar conta de tudo. Sim. E vamos fazer um puxadinho aqui para caber tudo aqui embaixo, né, do meu cobertor. E eu acho que isso acabou me educando de uma certa forma, dizendo, não, a gente tem que fazer tudo, a gente tem que dar conta de tudo, tem que economizar tudo, porque você não pode gastar dinheiro. Sim. E acho que aí, novamente, vem a parte do planejamento, aí um financeiro, né? Só que não vem, não, que você escapou da minha pergunta. Quais as coisas que você faz? Aqui eu peguei. Eu já falei, o meu tico-teco hoje tá devagar, mas eu perguntei, quais são as coisas que você faz, Carol? Para esse planejamento, para essa tudo. organização. Não, quais são as coisas que você faz, as atividades que você tem? Você diz que você faz, atende no consultório, cuida do seu filho, o que mais? Agora eu não tenho mais o consultório, né? Desde o início da pandemia eu fechei o espaço e fiquei só com a produção do Flor da Vida, né? Que é a empresa dos sprays e dos produtos. Olha o que eu ganhei! Foca na câmera 1. Spray vibracional Shiva, Flor da Vida Vibracionais. É a empresa da Carol, que ela vai contar um pouquinho pra gente sobre esta atividade multipotencial que ela tem. É legal porque cabe tudo no podcast, né? Cabe. E eu ganhei um spray de limpeza energética. Eu perguntei pra ela como ela sabia. Porque eu realmente estava precisando de um spray de limpeza energética. Tá aqui. Tá na descrição do vídeo, Flor da Vida. Se não tiver, a gente vai colocar. Vai entrar. Flor da Vida Vibracionais, você pode... Você ajuda a pessoa a escolher um spray? Ou Eu você só oriento. produz os sprays? Não, eu produzo. Tem uma linha já bem grande até de opções de sprays, de bálsamos, de banhos. Mas eu ajudo essa pessoa a entender o que ela precisa. Né? E aí vem toda a minha trajetória de terapeuta, toda essa bagagem que eu trago. Então, a pessoa não simplesmente compra o spray e usa por causa do cheirinho. Né? Porque ela acha que ela quer aquilo, né? Então assim, claro que tem pessoas que entram no meu site, que eu não sei quem são, que compram e pronto. Mas as pessoas que me acompanham, que estão pertinho lá no Instagram, elas me pedem orientação. Então, Carol, tô passando por isso, isso e isso. O que você acha? Você acha que essa é uma boa escolha? Ou então, o que eu faço? E aí, eu brinco muito que assim, né? O meu sofrimento, a minha dor, é que eu não sei ter só um e-commerce. Gente, eu não sei. Não sei fazer. Eu não consigo ter só estratégia de venda. Então, tem dia que eu acordo e falo, nossa, hoje eu tô com uma dificuldade de foco. Ai, gente, vocês têm dificuldade para focar também? Ai, tem. Aí eu começo. Então, porque é a rotina do sono, porque a energia, porque não sei o quê, porque se comer isso, comer... Porque eu sou terapeuta naturopata. Então, eu sou o terapeuta, né? É uma coisa minha. E aí eu oriento, e eu cuido, e aí eu passo para alguém, eu faço atendimento. Eu faço atendimentos hoje online. Não tenho mais consultório, mas faço atendimento online. E as minhas atividades são... dentro da empresa, eu só não faço a logística, que isso é o meu marido que faz, ele é meu sócio. Ele prepara, ajuda na produção, faz embalagem, leva, vai comprar, estoque, todas essas coisas que acontecem dentro de um e-commerce. E eu fico com todo o restante. Comunicação, marketing, arte, as fotos sou eu que faço. Tudo. Atendimento, pensar a longo prazo, criar estratégia, tudo sou eu que faço. Todas essas coisas são minhas. E agora o projeto da imersão, né? Agora eu estou fazendo isso, só isso, nesse momento. É uma mulher multipotencial dentro do próprio negócio, né? Dentro do meu próprio negócio. Porque você faz de tudo um pouco. E aí agora vem a pergunta, como é que uma mulher que está nos assistindo, que está perdida no meio de tantas coisas, de tantos compromissos, de tantas ideias, como ela consegue fazer para se planejar? Vamos ver. Aí é que tá. Olha, o planejamento, na minha opinião, ele precisa ser empático.
Significa que você precisa olhar para você, para sua agenda, para sua rotina com amor, com empatia. Então, não adianta você comprar um planner maravilhoso, você Já comprei vários. um Trello, né? Eu gosto, meu negócio é Trello. Você monta um Trello, coloca tudo quanto é tarefa e você não consegue cumprir tudo aquilo, e aí você fica frustrada. Aí vem o tal do perfeccionismo, que a gente começou falando sobre ele, isso. que é o quê? Uma forma de você procrastinar. O perfeccionismo é, enquanto não estiver perfeito, eu não coloco uma ideia no mundo. Enquanto não estiver perfeito, eu não entrego esse projeto. Enquanto não estiver perfeito, eu nunca realizo. E na sua visão perfeccionista, você nunca vai estar realizar, perfeito. nunca vai estar perfeito. Então, a ideia é, você coloca o bonde para andar. E aí você vai fazendo as mudanças e as melhorias. Para mim, por exemplo, dentro do meu planejamento, o começo do dia é meu. Como eu disse, eu tenho um filho pequeno, então eu preciso de silêncio. Então, eu acordo às 5 da manhã, porque eu tenho alma de passarinho, né? Tá aqui a minha irmã para provar que eu acordo às 5 horas da manhã, desde que eu me conheço por gente. E aí eu vou ler, eu vou fazer a minha aquarela, eu vou estudar, eu vou ouvir, de repente, uma palestra. Eu gosto muito de ler, né? Então, na verdade, 90% desse tempo eu tô lendo mesmo. Descobri o que falta pra mim. Leitura. Acordar às 5 horas da manhã. Ou separar um tempo, um É bloco por de isso tempo. que eu não consigo dar conta de tudo. Ou E aí- ir dormir às 3 da manhã. Gente, impossível. Eu prefiro... Quando eu tava estudando pra faculdade, pro cursinho, eu acordava às 4. Eu prefiro acordar Do que cedo. dormir tarde. Então, tá Naquela vendo? época, né? Eu já sou o contrário dela. Eu preciso acordar mais tarde, mas eu vou dormir 3, 4 horas da manhã todos os dias. Fico chocada. Eu E também. nessa hora é que Choquei eu agora. consigo ser criativa. É de Ela é madrugada. noturna, né? Ela é super noturna. Eu, depois das 9 da noite... Eu mando mensagem pra ela, nem responde. Eu falo, já deve estar Imagina, dormindo. já tô dormindo linda. Já ensinei meu filho a dormir cedo. Já dorme todo mundo cedo. Meu marido não, que ele faz faculdade. Mas silêncio, dorme, descansa. Às 5 da manhã, eu tô assim, ó. Hoje eu acordei às 5 e já criei um montão de coisa. Quando era às bacana. 9... Você não criava. Já- Então, vamos fazer a consultoria gratuita, gente. Além do spray de limpeza energética, que a gente pode usar à noite, né? Para dar uma... Pode, Limpada. resetar a energia. Pra gente acordar... Porque você sabe que às vezes eu até acordo. Não às 5 da manhã, né? Mas eu não... aquela energia, sabe? Para sair da cama, para dizer, opa, vou começar. Despertar, né? Pro despertar, essa energia falta. Aí eu vou acordar um pouquinho mais tarde. Então, tem uma coisa muito interessante que é, primeiro, a gente não tem que, né? Eu gosto de falar isso porque a gente está colocando isso num podcast. Né? Muitas pessoas vão ver e vão falar, imagina, eu não vou acordar às 5 da manhã nunca, então lógico. eu não vou realizar nunca. E não é isso. Por isso que o planejamento é empático. A segunda coisa é que se você é o centro da tua vida, para você acordar e despertar e estar feliz e tudo mais, tudo que aconteceu antes e durante o dormir tem que estar ok. Sim. Então, eu tive que dormir bem, né? Eu tive uma boa rotina do sono, eu descansei, o meu corpo tá bem, eu tô saudável, eu tô energeticamente bem. E aí, eu tenho que criar uma rotina ao acordar. Então, pode ser um banho, pode ser uma rotina ayurveda, pode ser ir para uma academia, né? Ela gosta muito mais de treinar e despertar dessa forma o corpo dela. Pode ser um momento de leitura, alguma coisa assim. Na aromaterapia, que é os produtos e tudo mais, eu uso tudo que eleva, tudo que traz mais yang, né? Que traz a gente pro acordar. Então, dentro da minha linha, eu tenho um spray chamado Prana, que é de energia vital. Então, você respira, esborrifa e respira, respira, respira. Traz aquela energia. A pessoa pode tomar sol, por exemplo, né? Se onde ela está morando tem sol. Despertar com sol é a melhor coisa. Que mais? Um café da manhã gostoso. Essas coisas que fazem... Que, aliás, a mulher acha que ela não tem direito. Vamos aproveitar que a gente está falando de mulher? Sim. Vamos falar tudo, né? Vamos falar Tudo. logo, porque Botar a a gente boca acha no que Elas não acham pode, que elas não podem, não devem, não merecem. né? Que, então, assim, primeiro eu sirvo. Primeiro eu sirvo a família, eu sirvo a casa, eu sirvo o trabalho. E ela tá lá no fim da fila e às vezes o dia acabou e não chegou a vez dela ainda.
Quando a gente inverte isso e a gente se coloca Primeiro no começo, eu, né? Exato. Então, assim, isso é uma coisa que eu e ela a gente conversa muito, porque quando ela entra na pauleira da vida dela, eu falo, escuta, você não vai treinar? Alguém puxa minha E orelha. aquele livro lá que você tava lendo, você terminou pra me contar como é? Pra eu saber se eu quero? Então, mulheres precisam se apoiar. Quem não tem uma irmã mais nova tem uma filha. Tá vendo? Olha, tá vendo? Tá Se não vendo? tiver, tem uma Que amiga. faz essa função de puxar as orelhas lá. Às vezes a gente tem uma amiga, às vezes a gente cria um grupo, né? Então, assim, eu acho muito interessante, porque quando eu comecei a olhar, e, claro, depois de ser mãe e tudo mais, né? A gente olha pra rede de mulheres que tá em volta, né, do nosso ciclo, e você começa a falar, gente, né, merece. Você merece se dar o melhor, descansar, borrifar um spray, ir para um parque, tomar um sol, ir para academia, fazer uma massagem. Você sabe o que eu Fazer uma escuto terapia. muito, Olivia? Quando eu tô fazendo o atendimento, as mulheres deitam na minha maca e falam assim, ai, graças a Deus chegou o meu momento. Eu não tô nem pensando nos filhos, eu só quero deitar aqui e ficar quietinha um pouco. Sem marido na minha orelha, sem telefone tocando, sem criança. Sem Então, tarefa. sem tarefa, sem obrigação. O que você faz com aquela cliente que senta com o celular na mão e fica Não respondendo pode, mensagem? porque elas têm que ficar de olho fechado. Que sorte, né? Entende? Então já é uma regra. Agora eu falo, é o seu momento. Nós temos uma música ambiente relaxante. A sala ela tem uma luz do sol indireta. Apesar de ter muitas lâmpadas, mas assim, ela fecha o olho. Elas dormem de roncar. Enquanto você cuida dos Enquanto filhos. eu cuido dos filhos dela. Então, a gente percebe a necessidade desse momento de paz. E muitas delas falam que aquele é o momento delas. André, onde é o seu estúdio? Aqui no ABC, na cidade de Mauá. Convido você a conhecer meu estúdio. Vamos lá, vamos passear em Mauá um dia. Com certeza irei até lá. Entende? Então, elas precisam desse momento. E muitas vezes nas conversas, eu até converso muito com a minha irmã sobre isso, que elas estão ali desabafando e falando dos problemas. Aí eu falo, mas mulher, você precisa ter um tempinho para você. Vai ler um livro. Que tempo que eu tenho? Porque quando eu pego um livro, a criança já chora. O meu marido já pede a janta. E que não sei o quê. Então, sabe como é difícil? Porque ela não vê a solução para ela. A gente não vê a luz no final do Ela não túnel, vê, né? ela não entende que ela só precisa decidir e se priorizar. E a gente entende que, isso é uma coisa que a gente vai trazer bastante presente na imersão, que a gente está falando de uma coisa cultural. Então, assim, a gente está falando de séculos de história que a mulher é feita para fazer tudo isso mesmo, né? Então, a gente tem que dar conta. Tudo é nossa responsabilidade. Aí chega um momento que você para e fala, não, mas espera aí, quantas pessoas tem na minha casa? Quantos adultos são funcionais? Né? Adultos funcionais conseguem fazer muitas coisas. Lavar a louça. Por exemplo, louça, passar fazer um almoço, aspirador, às vezes, passar um aspirador. botar uma roupa, tirar uma roupa do varal, Tirar que o lixo. seja, qualquer coisa. E não só isso, a gente precisa desaprender, desestruturar isso, tirar isso, fazer uma coisa muito disruptiva de que tudo é responsabilidade da mulher. Na Responsabilidade e culpa, né? nossa culpa. Porque Demais. responsabilidade, você está usando a palavra certa. Só que, junto com a responsabilidade, as mulheres chegam e falam assim, ai, mas eu sou culpada porque eu não fico com meu filho. Eu sou culpada. nós falamos Falando muito sobre isso. ontem, A culpa é algo que fica como uma prisão. uma prisão, exato. E É uma você não prisão. consegue sair do lugar porque você quer fazer algo, mas aquilo não está incluindo o marido. Ela é multipotencial, então ela consegue atender diversas coisas ao mesmo tempo, mas a culpa dela por conseguir fazer tudo isso é muito maior do prazer que ela teria em usufruir tudo aquilo que ela fez. E Porque a culpa ofusca, Exato. E tem uma questão que mesmo que a gente se dê a permissão, o direito de trabalhar, de criar, de ter um projeto, de ter um negócio, de ter uma empresa, de fazer o que você quiser. Quando você se dá esse direito, automaticamente você, quando vai comemorar, você já se sente culpada. Você se sente culpada até de ter sucesso.
Ou não reconhece o sucesso, tudo. né? Então, assim, se a gente for olhar bem com uma lupa, tudo que a gente faz tem alguma coisa lá na nossa ancestralidade com um fiozinho preso. Tá lá o fiozinho preso em você, né? Tipo, você não pode falar tanto assim, você não pode aparecer tanto assim. Você não pode ganhar mais que o seu marido, você não pode ter uma pessoa para cuidar dos teus filhos porque você vai palestrar, porque você vai viajar a trabalho. Você não pode viajar a trabalho, você tem filho. Né? Como assim você vai deixar com a sua mãe? Como assim? Uma vez uma pessoa me contou que o marido dela chegou para ela e falou assim, sabe por que eu fiquei com você? Porque você não aparecia. Meu Deus. Não é? Então, olha como o homem também, né? A gente estava conversando que às vezes é mais homem que assiste o podcast do que mulher. Então, o quanto que o homem também precisa se tratar. Desconstruir isso. Desconstruir, porque se ele não se sente potente o suficiente, feliz, produtivo... Ele não pode apagar a companheira, né? Sim, mas é o que a pessoa tende a fazer, né? Vai lá e dizer, não, você não é tudo isso que você pensa que você é. Porque aí eu mantenho o controle e fico em outro lugar, não é? Exatamente. E aí eu acho que as pessoas... E mulheres fazem também com mulheres. Também fazem. Então, o quanto que... Se a pessoa puder olhar para ela mesma e reconhecer a própria força, não é? A própria potencialidade, ela não precisa... macular a potencialidade do outro. E dá para você conviver de uma forma super leve, tranquila e criar mais, né? O que você falou, porque a gente pode criar juntos mais riqueza, mais felicidade, mais leveza na vida, não é? A gente, nós temos uma motivação quando a gente escolheu se unir para falar sobre isso, que é qualquer pessoa que a gente conseguir transformar, qualquer pessoa que ouvir o que a gente está falando e, de repente, conseguir fazer um planejamento empático com a própria vida, conseguir se colocar em primeiro lugar, conseguir dizer alguns não, né? Um é pouco, tem que ser alguns. Colocar limites, né? Alguma pessoa que consiga se olhar, que consiga não se cobrar tanto, não se machucar tanto, não ser tão crítica. Nossa, pra gente já vai ser incrível. Né? Então, esse é um projeto que um dia a gente parou, olhou uma pra cada outra e falou, a gente precisa falar sobre isso. Né? Nós temos uma inspiração muito grande, que é a nossa mãe, que fez um trabalho fortíssimo com mulheres a vida inteira. E aí a gente um dia parou e falou, vamos fazer. A gente já faz indiretamente, né? Só que a gente vai fazer separada, né? Não custa fazer junta. Mas é diferente, né? Quando você cria um foco, quando você Sim. cria um projeto, você põe uma luz sobre aquilo, um propósito, e aí você consegue enxergar um caminho, né? Para essa imersão. E assim, o que vocês trabalham na imersão? A liberdade da mulher, né? Principalmente. Se colocar como prioridade. E entender que por mais atividades e processos que ela assuma, que ela tenha, que ela faça, ela precisa determinar, se organizar para estar no topo da fila. Um exemplo, diversas clientes que eu atendo, elas colocam as extensões de cílios porque elas estão se sentindo com a autoestima baixa. E quando elas se olham, elas sentem, você consegue sentir aquela energia de poder. Brilha, né? Brilha. Quando ela volta, ela fala assim, o meu marido não gostou. Ele não quer que eu coloque, ou ele quer que eu coloque um outro que não chame atenção. E ela tá ali, Posso falar um palavrão? À vontade. À vontade. Até eu ia te perguntar se a gente pode. Se escapar foi sem querer. Foi sem querer. Né? A gente, né? E aí olha, a gente isso põe aquele dói. Põe aquela tarja preta. Dói. E dói. Dói. Só para quem está ouvindo, talvez não saiba, a gente está falando imersão da multipotencialidade feminina, talvez algumas pessoas não entendam o que é isso. Isso é um evento? É um curso? É um workshop? É um evento. É um domingo, basicamente, né? A gente acha que um domingo é um dia que as pessoas conseguem dedicar algumas horas para elas. Então, é um evento para mulheres. E aí a gente vai começar sempre trazendo ancestralidade, o lugar da mulher na história, porque enquanto você não entende isso, você não entende um montão de porquês
você não consegue realizar algumas coisas. Depois nós falamos de crenças, o que limita, o que liberta. A gente vai falar muito sobre a gestão emocional, sobre a ciclicidade, né? De reconhecer esse poder que nós temos de sermos cíclicas. Isso, cíclicas, tem a ver com as fases da lua, tem a ver com o ciclo tudo menstrual. Isso. Com tudo, né? Com tudo isso. Porque quando você... o feminino, ele é muito poderoso, né? Então, assim, ser um ser cíclico já é ser muito diferente. Você nem precisa ser multipotencial. Basta que você tenha a cada semana, ou a cada dia, às vezes, uma flutuação de humor, né? Aquela flutuação hormonal que é maravilhosa. Você acorda, bom dia, e vai dormir enforcando uma pessoa, né? Ou então você fala, mano, eu não quero falar hoje, eu quero me recolher, eu quero ficar quieta. Ah, tem a ver com a lua? Tem, porque a lua influencia tudo. Qualquer coisa viva é influenciada pela lua. Mas a gente tem o que a gente chama de lua interna, né? Que é o nosso ciclo interno. E quando a gente se conhece, eu já falo, olha, hoje é um dia que eu tô boa para fazer fluxo de caixa. Hoje é um dia que eu tô boa para fazer conta. Aí a gente conta, organiza tudo que tem para organizar. Hoje eu tô boa para criar. Hoje eu estou comunicativa. Hoje eu tô boa para ficar quieta. Hoje eu tô boa para ninguém falar comigo. Né? A gente tem umas coisas assim, eu e ela, que é muito... Hoje não fala. Hoje não Aquela rola. gestão de humor à vista, né? Eu acho que eu vou começar a usar do WhatsApp, como é que chama os emojis? Não, em cima, que você pode falar os destaques. O status. Os status, isso. Colocar como eu estou hoje, bota uma carinha. Né? Já fica a dica, Exatamente. E assim, quando você... Tudo isso a gente vai trazer na imersão para apresentar. Porque, claro, que em um dia a gente não consegue aprofundar em todos esses tópicos. Claro. E já a pessoa sair transformada, sabendo tudo, como é que faz tudo. Não, é um processo. Para todas nós é um processo sempre. Então, a gente não começou sabendo, né? Não nasceu sabendo. Eu acho até que a gente nasceu sabendo e aí a gente esquece, porque a gente resgata muita coisa. E a imersão é isso, é trazer para essa mulher contato com ela mesma, é olhar para essas emoções, é olhar para essas crenças, é entender o que é, quais são as chaves dela, né? Eu gosto muito de falar assim, quais são as suas chaves? O que vira a tua chave não é o que vira a minha. Então, cada ser é muito individual e a ideia é fazer uma imersão nesse assunto, é trazer essas mulheres, é falar, vai ter mais empreendedora? Vamos falar como é que é a vida da mulher empreendedora? Falar agora sobre autoconhecimento, de personalidade, o que tem de dominância, o que não tem, o que está mais forte ali naquele momento, por que ela se dá melhor com alguma coisa e não com outra. O autoconhecimento, no geral, né? Vocês sabem que o dia que eu fiz o meu perfil comportamental, nossa, assim, foi que, para quem não sabe, o perfil comportamental é um teste, existem vários, né? O DISC, que é um dos mais famosos, existe o Human Guide, existe o Predictive Index, existem vários, e onde você tem contato com quais são as suas características pessoais relacionadas à dominância, à empatia, à introversão, extroversão, formalidade. Então, são vários itens. E o dia eu fiz pelo PI, né, pelo Predictive Index. E aquilo, eu falei, eu sou isso. Nossa, me trouxe uma clareza. Eu falo pro pessoal, gostoso? Você não quer fazer um perfil? Nunca ninguém quer. Ai, eu adoro, já faço tudo. Eu já obrigo. Você obriga. Faz aqui que eu preciso saber como que você funciona, porque eu sou 60% pagar, né? Dominante. Então eu falo, já faz aqui que eu tô mandando. Aí você aproveita. Aproveita, já tá vendo? É assim. Verdade, eu respondi ontem, inclusive. Muda o seu jogo. Total. Né? E quando você trabalha com pessoas, por exemplo, no meu caso eu tenho equipe, eu preciso saber como elas funcionam. Ah, claro. Eu preciso saber como elas respondem aos estímulos, às coisas. Eu não posso criar conflito por conta de personalidade. Então, isso já é um processo de autoconhecimento, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm que ser gerenciadas pelo perfil delas. Exato. Não é pelo nosso. Seu. Exato. Foi uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o curso, né? Então, é muito bacana a parte de perfil comportamental. E são ferramentas que não são inacessíveis. Sim, são totalmente acessíveis. E o quanto que as pessoas não usam, né? Muitas vezes porque nem sabem que essas ferramentas existem. Exatamente.
Tem uma coisa que a gente faz muito, a gente divide muito esses testes, essas avaliações, e uma fica fazendo com a outra, e aí estuda arquétipo, e aí vai ver qual que é o arquétipo dominante. Precisa ter essa curiosidade de se autoconhecer. E por mais que, graças a Deus, agora esteja se falando muito disso, né? Porque alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, antes de uma pandemia estourar e tudo mais, gente, as pessoas sequer imaginavam que existiam as terapias integrativas, o autoconhecimento, não sei o que. Era bem para quem estava atrás disso. Agora não, isso já está muito mais fácil de falar. E de mostrar, e de falar de uma saúde mental, de falar de uma gestão emocional. Quanto mais você busca, né, você identifica em você, e você precisa silenciar para fazer isso. Mas falar, por que eu tô sentindo raiva disso? Aonde que isso me incomoda? Será que eu já me senti assim antes? Com alguma outra situação? Então, a nossa ideia é essa, é ensinar essas pessoas, inclusive essas mulheres, a questionar. A gente acha que questionar é revolucionário, né? Então, assim, precisa questionar. Por que eu faço isso? Por que fulano faz isso? Por que o mundo é assim? Sabe? Assim, começar a sair da caixinha. Somos aquarianas, né? Então, a gente já não tem uma caixinha. A gente não consegue entrar em nenhuma caixinha. A gente vive solta. A gente vive solta mesmo. E aí você começa a refletir, sabe? Então, por que eu faço isso desse jeito e ela faz de outro jeito? A gente é irmã. Era pra fazer igual? Não, cada uma é uma. Entendi. E quando a gente traz esse olhar para a individualidade, que a gente quer trazer, é isso que é a potência feminina. E aquilo que você falou no começo, a gente integrou. Integrou todas essas habilidades, conhecimentos e atitudes, né? Exato. Que a gente fala tanto no RH e comportamentos. Vocês sabem que eu falo muito que as mulheres precisam se curar. Não só, lógico, todo mundo precisa, né? Mas as mulheres precisam curar o feminino, precisam curar os traumas, os abusos, as situações que viveram em que elas não se sentiram vistas, valorizadas, onde elas não puderam brilhar. Que eu continuo com vontade de falar aquele palavrão, entendeu? Porque você não aparece, né? Você não pode aparecer, porque se você aparece, outros homens talvez olhem para você. Não é? E assusta isso, né? Para algumas pessoas. Porque né? Em vez do ser humano perder a barriga do chope, né? Ele vai tentando engordar a mulher para que ela fique, né? Não é o problema do peso, mas a questão é da autoestima, de como você consegue lidar com o seu corpo. Porque tem pessoas que são extremamente magras, infelizes, e pessoas que são mais cheinhas, extremamente felizes, que lidam super bem com o corpo. O seu exemplo dos cílios que eu falei. Ela colocou os cílios e ele falou, não gostei. E ela tava feliz, né? E vai se fuder, né? Exato. Na verdade, eu falei isso, né? Lá. Eu falei, é só ele não colocar. Quem tá colocando é você. Manda se fuder. Porque o que acontece? Você não pode expressar quem você é. De verdade. Exatamente. E aí, assim, eu falei da questão do peso, por quê? Porque eu vivi isso de certa maneira. O ser humano sempre traz um docinho. Tá engordando, né? Mas vai lá e continua trazendo docinho, vai lá e continua querendo comer a fritura. Então, se você não tá muito ciente do que faz bem, e não é nem a questão de engordar ou não engordar, a questão é o que é que faz bem para mim e o que é que não faz bem para mim. Exatamente. O que eu tô querendo esconder fazendo isso? E até o que eu gosto e o que eu não gosto. Porque às vezes não tem nem jeito de escolher o que você vai pedir, né? Mas, olha, vai comer, o que vai fazer. Né? Agora, depois que eu entrei na menopausa, o que aconteceu? Eu comecei com intolerância à lactose. Então, me faz mal. E eu tava dando uns esvarzes, sabe? Comendo um negocinho, aí tomo um remédio, não sei o quê. Aí continuando a comer aquela comida que a gente comia quando tinha 30 anos, né? E chegou numa hora que é a questão do ciclo, sabe? Eu falei assim, não, meu corpo não quer mais esse tipo de alimentação. Então, que alimentação ele quer? Ele quer eu percebo isso, uma alimentação baseada mais em verduras e legumes, menos carboidrato, principalmente trigo, que me inflama, e nada de lácteos. Sabe, a gente precisa... Agora eu vou falar a naturopata, tá? A gente precisa olhar que o nosso corpo é extremamente sábio.
extremamente sábio. Da hora que você abre os seus olhos de manhã e você diz, hoje eu quero tomar um chá de boldo. Sei lá se alguém faz isso, né? Eu não faço. Eu quero tomar um chá de boldo. Ou eu quero tomar água fresca. Eu quero comer uma fruta, não quero comer um pão, por exemplo. O teu corpo tá lá, ele tá falando. No Access a gente faz muito isso, né? De escutar o corpo, pedir pro corpo escolher. Escolhe, corpo, o que você quer? Você quer comer queijo ou você quer comer brócolis? Você vai sentir aquela necessidade. Quando o teu corpo precisa de um nutriente, de alguma coisa, ele mostra para você o alimento que ele quer que você coma. No meu caso, o meu corpo passa mal mesmo, entendeu? Então, porque aí tá o que acontece? Ele pode estar te mostrando antes. Sim. E aí você não escutou. Por algum motivo você não sabe identificar isso. Só um pouquinho, vou comer, né? Só E aí, de queijo. o que aconteceu depois? É tão gostoso, né? Ele te dá um alarme mais forte. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu tive a extrusão, foi o limite do alarme do corpo. O que eu tinha antes? Eu tinha dor nas costas, eu tinha cansaço. Eu falava, gente, não tô aguentando mais, mas eu preciso terminar de fazer isso, isso e isso. Depois eu descanso, depois eu paro, depois... Aí eu fiquei 2 meses parada na cama. Não, quando a gente não para, o universo para. Né? Para. E você sabe, falando aqui com a naturopata, algo que eu observei no meu processo de estar me tratando, porque eu acho que existe a coisa da rotina de autocuidado, existe o autoconhecimento, mas existe você se tratar também, para você olhar para questões mais profundas. E eu acredito que para você olhar realmente para questões mais profundas, só a psicoterapia verbal não te leva para esse lugar. A psicoterapia verbal é importante, porque você precisa comunicar suas dores, aprender a falar o que você sente, porque você precisa elaborar determinadas experiências e vivências que você teve, porque você precisa fazer um planejamento, às vezes falar em voz alta ajuda, mas isso daí tudo te deixa muito mais na mente do que você olhar para o corpo. Aí a gente está falando de corpo, né? Quando o corpo guarda todas as memórias de traumas, de crenças. Em que momento você deixou de acreditar em você? Porque a criança pequena acredita nela. Que ela pode fazer o que ela quer. Em que momento você parou de acreditar em você? O que aconteceu na sua vida que você disse, a partir disso, eu não acredito mais em mim? Então, existe um trabalho que é um trabalho vivencial. Então, uma imersão também, vocês devem ter a parte vivencial. Não é? A parte vivencial é extremamente importante. A pessoa entrar em contato com a emoção que ela tem. Porque fica aqui, ela fica igual um papagaio repetindo. Aí você fala, fecha os olhos, respira, pensa em tal situação. Aí começa a escorrer as lágrimas. É verdade. Não é? Porque as pessoas fazem o que elas fogem da emoção o tempo todo. E quando você traz a pessoa pro vivencial, quando traz pro corpo, muda uma chave que muda. E às vezes a pessoa fala, eu não consigo escolher, eu não consigo me planejar, eu não consigo dormir direito. Porque a mente tá tomando conta. Tem pessoas que falam assim, eu sinto o meu corpo daqui para cima, né? E das pernas para baixo. Aqui o que fica entre os... Né? Ninguém sente. E se sentir a perna, tá bom ainda, porque você só sente o pé. Exatamente. Então, essa coisa de você se curar é difícil de explicar, né? É difícil de você... É um processo, né? Porque é um processo e ele você tem que passar pela experiência de dizer assim, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais dizer sim para tudo. Eu não preciso mais me sentir uma porcaria. Eu não preciso mais me esconder. Eu não preciso mais pedir licença para o meu marido, porque eu vou fazer o que eu vou deixar de fazer. Isso exige essa conexão. Só que essa conexão, eu falo assim, ela é visceral. Ela vem do corpo. Aí, colocando a minha teoria para naturopata, para saber o que vocês acham disso. Se vocês concordam, se não concordam. Olha, eu trabalhei muitos anos no consultório
E parte da naturopatia é a massoterapia, é a acupuntura, é o reiki, ou seja, é o toque tá lá. E muitas vezes a gente vai liberar uma articulação, vai liberar uma musculatura, né? Ai, tô com uma dor no pescoço, tô com uma dor no ombro, e você acha uma memória, você acha uma coisa que acontece, a pessoa entra numa catarse, às vezes começa a chorar e começa a ter lembranças. Eu trabalho com Theta Healing também. Ela tá rindo já porque ela já até sabe. Ela já passou por tanta coisa comigo. Eu sou o papel da paciente, no Ela caso, é o papel né? da paciente. E a gente começa a perceber que você é muito mais do que só aquele rótulo que você coloca. Né? Cada sintoma, cada movimento, cada tom de voz, o olhar, a gente começa a ler essas coisas. E assim, para nós que trabalhamos com pessoas, a gente enxerga muito isso nos outros, mas e na gente? Trabalhar com as nossas dores precisa de coragem. Você precisa de coragem. Nossa, você falou uma palavra... É a minha preferida, coragem. Coragem. É nessa palavra que a gente chega muitas vezes com os pacientes na clínica. Né? O que é que falta para você? Coragem. Falta coragem para empreender, falta coragem para dizer não, falta coragem para olhar para si mesmo, falta coragem para você se aceitar como você é, como você se sente bem. Exatamente. Sem ter que olhar que padrão decidiram que eu deveria seguir. Sem comparação, né? Agora, eu vejo muito que com essa era digital das redes sociais, a gente vive uma ilusão muito grande. Eu fico muito tempo nas redes sociais porque lá é o meu escritório, né? É lá o meu campo de venda, é ali que eu trabalho. Mas quando a gente começa a perceber que as pessoas, elas não sabem mais o que elas querem vestir, o que elas vão passar no cabelo, o perfume, porque alguém falou que aquele é bom, porque alguém tá vivendo uma vida perfeita. Ela não é capaz de escolher porque onde gosta. chega o maquiador de manhã, onde ela teve os recebidos da melhor marca de roupa do fitness, e ela foi pra academia, que ela tá trocando a divulgação, e aí a gente fica olhando e fala, nossa, acordei hoje, olha meu cabelo. Ai, se eu usar o shampoo que ela tá usando, acho que eu vou ficar melhor. É cruel a comparação, né? Acho que eu vou comprar uma roupa dessa mais legal, porque aí eu vou treinar, vai ficar mais bonita. Gente, não é nada disso. É você olhar e falar assim, eu não vou me comparar com outra pessoa. O que eu gosto? Né? Qual que é a atividade física que eu gosto? Qual que é a comida que eu gosto? O que o meu corpo tá pedindo? Então, de repente, a minha irmã gosta muito de musculação. Eu achava que eu não gostava. Quando eu treinava, antes do problema na coluna, eu amei aquilo. Mas eu também amo yoga. Eu adoro fazer yoga. Mas eu também gosto de dança. Ah, começou a multipotencial, né? Não, parei, chega. E aí, o que acontece? Você começa a trazer para as pessoas... Você já experimentou? Você já fez uma massagem? Já fez um Ayurveda? Você já fez uma acupuntura? Você já fez um... Ah, não. E aí, eu fiz, mas eu me senti mal. É claro, né? Começou a mexer na couraça. Gente, começou a cutucar coisa que você tá no corpo, se fazer tá guardado esforço. Ali, ó. A gente faz um esforço para guardar as coisas no corpo, vem alguém fazer uma massagem solta? Como assim? Que ousadia. Que ousadia é essa? Você sabe que no trabalho corporal que eu faço, já aconteceu algumas vezes da pessoa, e assim, é toque sutil, 5 gramas. É o peso de uma moeda de 50 centavos. Nossa. É 5 gramas. É muito sutil. A pessoa fazer a técnica e no dia seguinte dizer que acordou cheia de dor e que não ia voltar mais porque a técnica tinha criado dor. Falei, não, veja bem. Não foi bem a técnica, né? Com 5 gramas, impossível fazer isso com você. Só se eu te socasse. Mas o que acontece? A pessoa estava tão tensa, tão tensa, tão tensa, que a hora que ela acalma e ela relaxa, aparecem as dores que ela não via antes. Isso porque ela dormiu, né? A sessão inteira. E a gente vê o quanto que até uma questão de educação. As pessoas não entendem o que é uma técnica corporal, como essa técnica funciona, de que maneira você consegue acessar suas emoções através do corpo e resolver as suas questões. Então, faltam pessoas que falem sobre isso, que eduquem, que ensinem como que funciona, como que o corpo funciona, como as couraças funcionam.
Você sabe que no final desse ano passado, eu coloquei na minha maca uma esteira de massagem. E eu percebi que 80% das pessoas que ali deitaram nunca fizeram uma massagem. Jura? Juro. Nunca. Tinham até medo de ligar a esteira. Ai, mas vai acontecer o quê? Eu falei, você vai continuar dormindo. Vai ser gostoso. Como você sempre dorme, mas você vai estar muito mais relaxada. Sente o seu corpo. E assim, foi uma coisa surreal. As pessoas, meu Deus, eu falei, imagina isso em toque. Imagina isso. Elas, nossa. Então isso me chocou, porque eu sou a louca da massagem. Eu amo, né? Amo. Mas você sabe que adolescentes, jovens às vezes, você pergunta, você relaxou? Não sei. Você tem tensão em algum lugar? Não sei. Elas não têm noção nenhuma do próprio corpo. Não, desconexão total. Uma vez eu indiquei para uma pessoa que vinha muito de longe, eu falei assim, olha, vai ficar difícil, né? Você atravessar a cidade para você vir aqui. Leva sua filha para fazer drenagem, sabe? Uma massagem. Simples. Uma coisa simples, porque ela não consegue nem sentir o corpo. Não adianta você tentar trabalhar questões do corpo se a pessoa não tem, ela não percebe o próprio corpo. E o nosso corpo é o nosso estar no mundo. É o veículo, né? É o veículo. Isso é um veículo. Então, assim, eu gosto muito... Eu e a minha irmã, a gente tem essa consciência corporal, né? Ela com os esportes, né? Você sempre praticou bastante esporte. E para mim foi dança, foi teatro, foi esse tipo de coisa. Gente, hoje, você vai ver um esporte, você vai ver um teatro, você vai ver uma dança, tem pouca gente fazendo. E quando tem um pessoal mais velho, cadê os jovens, né? Cadê quem tá com aquela energia, Tão com na aquela balada, disposição para fazer aquilo? Virando a noite. Estão fazendo o quê? Estão num quarto escuro, às vezes jogando, né? Agora a gente tem novas profissões, são, né, os youtubers, o pessoal que fica muito no computador, muito no celular, muito no jogo. É isso que você falou, é um monte de megamente, né? É aquela cabeçona, assim, a gente fica só aqui, né? Às vezes eu falo pra mim, Carol, sai do cabeção. Sai do cabeção. Pega teu corpo e leva ele passear no parque. Pega teu corpo e a tua cachorra e leva passear na rua, vai tomar sol. Porque é muito fácil pra gente sentar, igual ela fica horas atendendo. Né? Então, as lestes, elas ficam horas. Sem sair do lugar, às vezes. O máximo que vai na recepção dar tchau pra uma pessoa e receber a outra. E aí, levanta, parece que tá até dormente. Porque a gente não se mexe, né? É um movimento estático. Você só mexe a mão. E aí você pensa, mas eu tô trabalhando, né? Tô trabalhando. Tô no computador, eu tô trabalhando. Eu não posso parar 5 minutos para me alongar. Eu não sabia que era tão cruel assim esse trabalho. Fisicamente você paga um preço. Se você não para. Porque deve ser uma coisa tão minuciosa. Muito. E você está ali no rosto de uma pessoa. Então, todo o movimento tem que ter o peso de 5 gramas. E olhe lá. Né? As minhas meninas, quando elas estão... Você vê que elas estão tensas, eu mesma vou lá massagear. Libero o trapézio, massageio o ombro, o pescoço, elas fazem... Nossa, que delícia! Ui, voltei. Nem sabia que eu tinha essa dor aqui. Elas não se conhecem. Não se sentem, a gente, né? Vai tensionando, e aquilo vai virando normal, né? É. O meu novo normal. Isso. E eu não tá duro aqui mesmo, é assim mesmo. Eu não viro o pescoço, é assim mesmo. Daqui a pouco um solta. Travesseiro. Aí você fala, como assim você não vira o pescoço? Não. É normal. E você vê, né, a pessoa assim... Aquela... Assim, né? Vocês sabem que assim. Eu conto nos podcasts que o que me levou para crânio sacral foi uma dor no pescoço. Que nada resolvia. Até que a crânio sacral resolveu algum tempo depois. Por quê? Porque eu identifiquei... Lógico, já devia ser uma área mais delicada, traumatizada. Mas resolveu no dia que eu identifiquei a cena que me fez travar. Uhum.
Só que técnicas que fazem isso, entendeu? Que conseguem chegar nesse lugar. De por que você travou o seu pescoço, por que você teve um câncer na tireoide, por exemplo, que você tirou a sua tireoide. Por que o seu joelho dói? Por que a sua lombar tá zoada? E a pessoa... Tá falando com a gente, viu? Eu também tô achando. Essa direto, Tá isso aí. rolando uma bruxaria. Tá rolando. Eu tô sentindo um negócio aqui Tá no ar. bom, a gente quer Tá saber. bom, a gente quer saber por quê. Então, quando a gente fala dessas técnicas, né? Meu carro-chefe é a crânio sacral, que é uma técnica de toque sutil, mas é uma técnica desenvolvida por um médico osteopata. E tem a constelação familiar. Então, teve pacientes que eu tratei com a crânio, não resolveu, mas resolveu com a constelação. Que legal. Dores físicas. Né? A lombar, assim, eu não me curvo a algo ou a alguém. No caso dessa pessoa, foi ao pai, né? Ela não se curvava. Na crânio sacral, nas sessões, eu falei, olha, tem uma questão com o masculino, tem uma questão com o marido, com o pai. Mas a pessoa estava numa resistência para olhar para isso. Na constelação, essa resistência baixou, porque tem a imagem, Todo né? um movimento, né? Tem um movimento, tem imagem. Mas teve pessoas, no meu caso, por exemplo, que resolveu com a crânio sacral. Quando eu identifiquei qual foi a cena que gerou, né? Que gerou a contratura. Em que situação eu contraí e não soltava mais. Então, é o que vocês falaram. Cada pessoa e cada questão vai exigir uma ferramenta diferente. Eu gosto de dar o exemplo da chave de fenda, né? Você tem 1 milhão de chaves de fendas. Qual você vai usar? Depende do parafuso. Exato. Exatamente. Né? Não tem uma que é melhor que a outra. Dependendo do parafuso. Tem a que se encaixa naquilo, né? Né? Então, assim, a gente olha pela constelação, a gente consegue encontrar o caminho pelo toque sutil, pela massoterapia, pelas memórias tissulares, né? As memórias dos tecidos, a gente também consegue chegar em algum lugar. Mas a pessoa precisa ter aquela palavrinha linda que você falou, repete. Coragem. Ela precisa ter coragem de ir buscar, porque buscar dói também, né? Dói. Sim. Dói. E elas falam muito isso. O dia que eu tiver coragem, eu faço. O dia que eu tiver coragem, eu volto. E eu ouço muito isso, muito. Como que vocês quebram essa objeção para que as pessoas participem da imersão? Aliás, quando que vai ser a próxima? Façam aí o seu comercial. Bom, nós estamos com planejamento para agosto, né? Estamos finalizando alguns processos, alguns detalhes finais que faltam de conclusão. E nós vamos dar início em agosto, mais ou menos na segunda semana de agosto, né? Mais ou menos por aí. E quem quiser participar, é só mandar mensagem para a gente pelo Instagram, no direct. E a gente já vai começar aí a preparar uma turma presencial para que a gente possa já iniciar a nossa imersão. Ai, que gostoso. E como que você quebra essa objeção da coragem? Eu não tenho coragem. Você fala o quê? Vou falar o que eu, inclusive, falo pra mim. Tá bom, você não tem coragem. Aonde você tá agora? Tá gostoso? Né? Tá deitando, rolando naquela coisa bem quentinha. Aí eu falo, né? Que logo é a piscina de cocô, bem quente. Mas tá gostoso, tá quentinho, você continua. Mas tá sendo útil, tá sendo bom, você tá crescendo? Tá realizando seu sonho? Não sei. Então, a coragem é só um passo. É só você seguir. A coragem vem do coração, né? Inclusive na origem da palavra. Se você consulta seu coração só um pouquinho, o que você pode ganhar? O que você pode alcançar? Onde você vai chegar se você seguir teu coração? A imersão é um convite para essa mulher se conhecer. Vai ter momento desconfortável? Vai. Vai sim. Vai ter momento incrível que você vai falar aquele momento eureka, sabe? Que te dá aquele... Uau! Nossa. Tem também. Tem muita entrega, né? A gente tem muita entrega nossa da imersão e vai ter muita entrega dessas mulheres quando elas perceberem
o trajeto que elas podem pegar com o poder delas, né? Com a coragem que elas têm, porque elas já são muito corajosas. Elas podem achar que elas não são corajosas, elas podem achar que elas não sabem, que elas não conseguem, mas se você para conversar 5 minutos com qualquer mulher, qualquer uma, pode ser no ponto de ônibus, pode ser no mercado, qualquer lugar que você for, ela vai te contar 3 histórias de superação no mínimo. Ah, sim. No mínimo. E o quanto ela foi corajosa para chegar naquele momento da vida dela. E quantas vezes ela teve que seguir o coração e quantas vezes ela teve que enfrentar alguém, alguma situação na vida dela. Isso já é coragem. Eu queria trazer para a nossa conversa aqui uma fala de uma mulher que eu falei, olha, eu acho que você precisava fazer uma constelação, porque não é uma psicoterapia, né? Seria só uma intervenção pontual. Ela falou, olha, sabe por quê? Eu estou envolvida num processo X de trabalho. Uhum. E eu vou esperar isso passar, porque eu tenho medo de desmoronar. E aí, diante de um argumento, né? Você fala, não, filhinha, né? Vamos desmoronar primeiro, porque a gente tem que reconstruir. Que às vezes você realmente tem que desmoronar. É difícil quebrar essa objeção, né? Quando a pessoa fala de uma forma tão... Como é que eu vou dizer? Ela tá presa, ela tá se segurando em alguma única coisa com medo que você... tire essa única coisa dela, né? Pois é, mas... da dor também que vai causar, né? Mas vocês concordam que é bem possível que ela desmorone? Com certeza. Ela vai. Vai, né? Com certeza. Que quando a pessoa fala, olha, eu tenho medo de desmoronar... É porque já tá quase. E ela não sabe... depois que ela desmorona, e qual é o caminho? O que vai me trazer, né? Eu tô acostumada com essa coisa que eu tô presa. E quando eu desmorono, para onde eu vou? Qual vai ser meu apoio? Porque o desmoronar significa que, a partir dessa nova imagem, eu posso me reconstruir. Vocês acham, nesse trabalho com mulheres que vocês fazem há tanto tempo, que é possível uma pessoa numa situação dessa não desmoronar? É possível fazendo um reforço estrutural, né, para que ela não desmorone? O que vocês acham? E aí? Eu acho, na minha opinião, que depende muito do que ela tem nela. O que está segurando ela, do que está segurando ela. De repente, ela tem algo que para ela é muito grande, quando você vai mexer naquilo, e seja mais suave, seja mais tranquilo. Ela consiga identificar caminhos. Mas, dependendo do que for, a base é tão frágil que a hora que você toca, ela já desmancha, ela já quebra. Então, é aquilo que você falou da chave de fenda, depende do parafuso, né? Sabe que quando você falou isso, eu penso muito com imagens, né? Eu crio muitas imagens e analogias, enfim. Quando ela diz que eu tenho medo de desmoronar agora, você imagina uma obra e aí você tem uns... alicerces. Mas imagina assim, ai meu Deus, acho que vai cair aqui, eu vou colocar um pedaço de pau. Segurei. Daí você, ai meu Deus, agora vai cair ali. Aí você pega outro pedaço de pau e põe ali. Essas são as coisas, as ilusões que a gente tem, as mentiras que a gente conta pra gente. De eu não vou desmoronar. Claro que vai. Todo mundo vai desmoronar. Todo mundo vai ter que se refazer e várias vezes na vida. Então, quando essa pessoa chega com isso, de eu não quero que você mexa, eu tenho medo que você mexa. Ela não tem coragem de falar medo às vezes. Eu tenho medo porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu faço. Eu não sei nem quem eu sou, né? Então, pra começar a conversa. Quando eu atendia muitas mulheres com dificuldade de engravidar, muita mulher com mioma, mas assim, era absurda a quantidade, né? E a gente sempre, quando é acupunturista, fala que quanto mais vem, é onde você vai aprender muito, assim. Eles ficam vindo em grupo, sabe? Elas passam, 2 meses vindo só aquilo lá pra você ver. E todas elas tinham muito medo. Muito medo. Medo de não dar conta, medo de não ser boa mãe, medo de não conseguir, medo. Quanto mais medo a gente tem, é mais difícil de passar pelas situações. Então, o que eu sempre falava é, bora hoje dar uma descabelada, chorar? Aproveita. Pegava cristal, pegava agulha, botava lá, trabalhava os pontos que liberam emoção. Chora.
Quer gritar? Grita. Eu ficava na sala boa, que não dá pra ouvir nada, grita. Quer gritar na almofada, quer dar um monte de tapa. Solta isso, pelo amor de Deus. E aí, quando você solta, né? Porque a gente larga aquilo que tá no pescoço, que tá no ombro, que tá no peito, que tá na mão, que você fica segurando aquilo com aquela força. É imediato o caminho que se abre para você. Tem uma coisa aí que eu acho que é uma outra palavra, que é o confiar, né? Confiar, entregar, ter fé. Que você tem que confiar no processo. Exatamente. Exato. E sabe que a gente já sabe como é que faz. Mas precisa de alguém orientando. Precisa de uma mentora, né? Às vezes eu começo a ler alguns livros e eu enxergo todo o processo que o autor está fazendo. Né? Normalmente livros de autodesenvolvimento e tal. E aí eu fico pensando, gente, se a pessoa nesse momento acessar uma memória muito dolorosa, ela vai ter um problema, uma catarse sozinha. Ela precisa de alguém com ela. Ela precisa de colo, de carinho, de cuidado. Então, eu, pelo menos nas minhas sessões, e ela pode falar, porque além de minha irmã, ela é minha paciente a vida inteira, é sempre assim, vem cá, sabe, eu tô aqui, eu te acolho, eu te dou a mão. A imersão também é isso. Eu te dou a mão. Eu cheguei até aqui. Você não tá sozinha, né? A gente falou isso ontem, né? A gente chegou até aqui. A gente consegue te trazer até aqui. Daqui pra lá, onde a gente não chegou ainda, também tem alguém dando a mão pra gente. Eu acho que você tá falando uma coisa tão importante, né? Que é eu me permitir até desmoronar. É que, assim, às vezes o desmoronar não é só o chorar, é cair aquele véu e dizer, esse casamento não serve mais. Não serve mais. O meu trabalho tá uma droga. Né? Eu tenho vontade de pegar, sair correndo, vender água de coco na praia. E aí a pessoa faz o quê com isso? Sabe? Só que não olhar também não resolve. Não. Né? E assim, quando é que você vai poder desmoronar? Quando é que você vai estar preparada? Às vezes, você precisa também entrar num processo, mesmo seja de uma psicoterapia tradicional, para você ir abrindo espaço para fazer um trabalho mais vivencial. E você falou uma coisa tão importante, Carol, que esses cursos online, muitas vezes, uma pessoa me ligou e falou, Lívia, eu fiz um curso que trabalhava com movimentos sistêmicos, movimentos das constelações, e eu fui fazendo os exercícios. Ela começou a entrar em depressão. Aí a terapeuta dela, que não era uma terapeuta integrativa, disse, olha, para de fazer. Né? Aí você vê que é complicado, porque de um lado estava mexendo, só que ela precisava dessa mão, ela precisava desse suporte. E não é que a profissional não é boa, é que não é a praia dela. Exatamente. É uma profissional que tem uma outra forma de trabalhar, que não lida com esse tipo de coisa, que não é a chave de fenda para esse tipo de parafuso. Então, é complicado, tanto livros de autoajuda como os cursos, a gente precisa tomar muito cuidado quando cria um curso e quando faz o curso, porque o quanto que esse curso vai mexendo com você e tem uma hora que não dá para você ficar só no curso, você vai ter que buscar uma ajuda adequada para te dar o suporte. Mas não olhar para aquela dificuldade também não vai resolver. Então já que eu não sei, então não vou fazer nada. Né? Deixa do jeito que tá, que até agora não morri, né? Então continua. Porque vai morrer. Assim, são aqueles... são aqueles adoecimentos que nós vamos tendo, seja da dor na lombar, da dor no pescoço, da dor de cabeça, da dor no estômago. De chegar um dia e você olhar um IP maravilhoso na rua e você não achar bonito. De você ver um pôr do sol e você não se emocionar. Porque o chega mundo um momento fica que preto você... e branco, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem olhado para a questão das mulheres empreendedoras, enfim, né? Que é um pouco mais o meio que nós estamos inseridas. Que chega uma hora que a pessoa não está sentindo mais. Ela põe tanto aquilo, tanto para dentro, ela cobre tanto, que a profissional não tem mais sonho. A gente passou uma pesquisa, né? Foi. Eu falei para André, eu quero conhecer mais delas. Eu quero muito mais informação. Muito, muito mais que isso.
E a gente fica passando as pesquisas, fica conversando com elas e fica perguntando. Na hora de falar dos sonhos, por exemplo, elas não sabem. Quais são os seus sonhos? A resposta padrão é uma casa e um carro. Mas e que mais? E você? O que você quer realizar? Onde você quer conhecer? Né? E quando você morrer, eles vão te lembrar pelo quê? Qual o legado que você quer deixar no mundo? Né? O que o mundo... Outro dia eu respondi essa pergunta, eu achei tão legal. O que o mundo perderia se você não existisse? Nossa, eu fiquei... Ai, meu Deus do céu, o mundo perderia? Me perderia. Porque tudo que eu faço no mundo, ninguém mais faz, não importa o quê. E aí a gente passou essa pesquisa e eu falei pra ela, eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa intervir. Sabe? A gente precisa urgente. falar. Eu e ela, a gente precisa falar. Mostrar, guiar, falar, olha aqui, olha, você pode viver. É além disso, né? Você pode sonhar. É mais do que isso. E a gente foi falar dos medos, assim, nem os medos elas conseguem identificar, e às vezes nem quais são os valores de vida. Mas nem as dores, né? Não. Não. Elas, muito, né? Ela até citou algumas, acho que eu não vou lembrar agora, talvez você lembre, daquela que riu. Eu quero ganhar dinheiro para sofrer em Nova York. Sofrer em Paris, né? Paris. Sofrer em Paris. Agora já não sei mais. Ela quer sofrer em outro país. Sofrer em outro país. Aí ela falou, olha isso. Mas ela quer continuar sofrendo, né? Exatamente. Foi o que eu falei. E assim, Andréia, quando você faz uma palestra, o que você gosta mais de falar? O que aquece mais o seu coração? Que tipo de assunto? Eu gosto de falar sempre da gestão, ou emocional, ou da inteligência emocional, do controle. É porque quando a gente vai palestrar, muitas vezes os organizadores eles já pedem alguns temas específicos, baseado naquilo que você faz. Mas eu não falo de técnica tanto, né? Eu falo mais do fora da técnica. Então, eu entrei com esse assunto de multipotencialidade e elas ficaram loucas. Porque elas identificaram... no final da palestra, eu falei, quem aqui se identificou com uma mulher multipotencial? Porque a primeira pergunta que eu fiz foi, quantas vezes vocês ouviram que vocês queriam ser quando crescer? E o quê? Bailarina, médica, advogada? Tá. Só que eu tinha 300 mulheres e nenhuma delas respondeu o que elas eram hoje. Sim. Então, é um completo mundo diferente daquilo que elas imaginavam um dia. E aí, umas começaram a chorar, isso que a gente estava falando. Por quê? Conforme eu fui falando sobre as escolhas, por que precisava ser uma? Qual que era normalmente, quando a pessoa vê que você é uma multipotencial, é que você não tem foco. Você não teve opção. Coitada, ela não teve opção, ela faz cílios. Sabe? A dor da eu profissão. já escutei. Você já conseguiu? Dá para pagar uma continha de luz? Eu já escutei isso. Tá conseguindo pagar uma continha? Eu falei, meu filho, se eu mostrar minha conta de luz, você não vai nem acreditar. A continha que eu pago. A continha que eu pago. E aí elas começaram a perceber isso. Então, falar sobre isso, para mim, me aquece mais. Me dá mais motivação para levar adiante. De que a pessoa pode acreditar no sonho dela E que ela deve. vai ser bem-sucedida. E deve. Então, eu vivo falando isso. Precisa acreditar e precisa dar o passo. Aquela coragem que as pessoas falam que não tem. É uma decisão. Precisa decidir. Eu quero fazer isso. Então, eu vivo contando a minha história. Eu trabalhava na área da CLT, como gerente de RH. E eu decidi, surtei, não quero mais, chega, não quero isso para mim. Mas o que eu vou fazer? Eu não tinha nada em mente. Aliás, eu tinha um monte de coisa, né? Eu queria um monte de coisa. Você não tinha uma decisão, mas você tinha um monte de opções. Várias opções. O que estava mais próximo ali para eu começar a fazer. Inclusive, quem me ajudou a decidir esse caminho foi ela. Ela, você gosta tanto da área da estética, por que você não pensa em alguma coisa? E aí eu fui buscar o novo. O que ninguém faz? Há 8 anos atrás, ninguém fazia cílios. Então, eu fui inovar. Sair de uma posição de gerente de recursos humanos, onde você tem um salário de gerente, você trabalha em uma multinacional, e você faz uma escolha em largar tudo isso para empreender, botar pelo, fui taxada de louca. Quem mais te taxou de louca? Todo mundo.
Qual que mais Eu não. doeu? Não, na família não. Mas as pessoas, amigos, sabe? Mais presentes, assim. Aquelas pessoas que falam, nossa, você já tem tudo. Por que você vai abrir mão disso? Mas eu não tinha tudo. Eu não estava feliz. Eu sou feliz com a minha formação, mas eu queria mais. Dá esse passo. As Precisa. pessoas falam, né? Psicologia não dá dinheiro, estética... Não, estética dá dinheiro. Mas terapias integrativas, muitos falam que não dá dinheiro. E aí a gente, às vezes, no Instituto, né, para ser, que eu recebo muitos terapeutas, eu observo que muitos falam que, mas eu quero crescer, mas a psicologia não dá dinheiro, eu quero crescer. É a crença da mas profissão, né? como eu vou fazer com o reiki, porque eu não consigo pessoas. Então, tem muita crença de que com isso que eu amo fazer, eu não vou conseguir ter sucesso. Só que o que eu observo é que muitas vezes as pessoas não fazem aquilo que se requer para. Que foi algo que eu aprendi no Axis, né? Assim, nessa maneira de falar. O que se requer para que eu seja mestre de reiki e crie dinheiro, porque quem ganha dinheiro é criança, né? E crie dinheiro com reiki. Ou crie dinheiro colocando cílios. O que se requer? E aí o que eu observo é que existe uma recusa das pessoas em fazer o que se requer. É claro. E, inclusive, não só porque eu tenho que... Olha, você vai ter que encontrar uma rede de apoio, você vai ter que encontrar pessoas... Fugiu a palavra, mas sabe, você vai ter que estar numa tribo, você vai ter que participar de encontros de empreendedores, né? Você vai fazer um encontro de empreendedor ou um encontro de mulheres multipotenciais. Quanta gente precisando de um reiki não tem lá? Nossa não senhora. É? Vá, Exatamente. Fale do seu trabalho, fale de você. E muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso. Quanta gente eu convidei já para o podcast? A pessoa quer crescer no trabalho dela, mas ela não vem participar. Porque ela não, a coisa da exposição... É o medo disso, né? E se eu der certo? O que vai acontecer comigo? E aí, comigo? o que vai acontecer? Você sabe que... você sabe que na área de terapia integrativa, a gente trabalha muito com cura. E aí, tem uma crença que permeia muito forte a área da cura, que primeiro que não se ganha dinheiro, não se faz dinheiro com cura. Cura é um dom. E aí você fala, mas eu não tô curando, eu tô te trazendo uma consciência, eu tô trabalhando uma técnica. Eu sou um facilitador. Exatamente. Então, assim, já começa que já existe esse peso de ser algo que você não pode cobrar. O reiki, toda vez que eu dou um curso de reiki, eu tenho que deixar um X tempo para dizer, olha, você pode cobrar, é a sua profissão, é uma técnica. Reiki não se cobra, porque reiki é de graça. Porque massagem... Então, assim... Tem uma hora que você tem que parar e olhar assim, esse trabalho, isso que você escolheu fazer, seja colocar cílios, seja fazer estética, seja atender com reiki, com acupuntura, com massagem, com o que quer que seja, é a sua profissão? Isso aí vai pagar as tuas contas, vai sustentar a tua família? O que se requer, então, para um trabalho? Né? Fazem 6 anos que eu tenho o Flor no Instagram. Antes disso, eu já divulgava as terapias e os cursos no Instagram. Depois, antes era no Facebook, antes era no... Vai mudando, tinha antes, tinha vários. E aí, o que eu fazia? Eu sempre falei. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu vendo isso, eu atendo isso, eu faço isso. O que você tem? Eu tenho dor de cabeça, eu te ajudo com isso. Eu tenho dor, eu te ajudo também. Porque eu acredito no que eu faço. Se crescer, aí a gente aprende o que precisa fazer quando cresce. Virou uma empresa. Tá bom, arruma um contador e não sei o quê. Isso assusta muito. E quando a gente tá falando de mulher, isso assusta muito mais. Porque até outro dia, a mulher não podia falar em público. Porque até outro dia, a mulher não falava perto de marido. Porque até outro dia, a mulher era queimada em fogueira porque ela era diferente, porque ela fazia qualquer outra coisa. Então, peraí, vamos olhar também que... Para estar aqui onde a gente está agora, nesse momento, gravando isso, a gente precisou enfrentar o medo de queimar na fogueira. O medo do marido prender lá na casa e bater. E a Gabriela, né? Vocês lembram? Assistiu a Gabriela? Apanha se falar.
O medo do julgamento. Existe isso ainda? Aham, existe, infelizmente, muito. E a gente tem que lutar muito para acabar com isso. Existe a mulher que apanha e acha que tá tudo certo. Pois é. Então, assim... Demora pra... É difícil. O que a gente tá fazendo aqui agora... Ainda justifica, só acho que tem merece, né? E só tem mulher nessa sala. Não tem um homem aqui, só tem mulher. Estamos todas aqui falando da liberdade de mulher, de poder, de crescer, de empreendedorismo. Por quê? Porque hoje a gente conquistou isso. A gente está conquistando. É devagarinho, é só um pouquinho. Não pensa que a gente está super livre fazendo tudo. Porque alguém antes de nós conquistou Lutou um pouquinho. pra isso. E alguém antes... Deles. De alguém antes de nós conquistou um pouquinho. Exato. E a gente está conquistando para os nossos filhos, que vão conquistar para os seus filhos. Exatamente. Então, agora a gente está num momento que é assim... Trouxemos um resgate. Trouxemos uma consciência. Então, a gente começou a falar das causas feministas, do nosso espaço, do nosso lugar na história. Aí, cada uma com a sua profissão. Todo mundo enfrentando o mesmo medo. Começa com medo de se expor, a insegurança da própria técnica. Daí aprendeu. Aí você tá segura, você sabe fazer. Ai, mas eu vou atender quem? Como que eu vou divulgar? Eu tenho que falar. Eu tenho que contar para as pessoas que eu faço isso, né? Ninguém vai me achar, tipo, de repente. É, né? Pelo dom do Espírito Né? Santo. Invade e a Pois coisa é. acontece. Eu tenho vergonha de gravar um vídeo. Tá bom, no começo tem mesmo. Faça Mas a gente carrossel. aprende. Faça carrossel. Não é? Tem Faça vergonha de texto gravar escrito. um vídeo, faça carrossel. Tem um blog. Tem alguma coisa. Bota a tua voz no mundo. Né? Pega o teu lugar. E assim, não é... Nós temos essa facilidade, né? Desde sempre. A gente é muito comunicativa. Já sai, já fala, já vende. Uma já vende pra outra. Já faz. Não teve isso. Nossa mãe é assim. Nossas avós eram assim. Né? A gente honra muito essa história delas, essa força delas. Nós fazemos isso muito forte e muito maior hoje com a internet, né? Do que elas conseguiam fazer, porque não tinham essa ferramenta que nós temos. Mas, qual que é o nosso lugar agora? De, olha, se requer que você enfrente esse medo. Que você saia desse lugar de que você não sabe. Né? Não sei se você ouviu o Gasparetto. O Gasparetto falava, vamos, minha filha, levanta, acorda, você acha que o mundo vai te dar as coisas na mão? Eu adoro o Gasparetto, né? Quanto mais tapa ele dava, mais eu acordava, adoro. E eu falava, gente, é verdade. Se eu não for, não vai cair no saco. E o Gasparetto falava, né? O arroz com feijão, bem feito. Óbvio. Ele falava o óbvio. É. Eu tenho uma amiga que faz todo dia, ela posta um post. O óbvio precisa ser dito. Precisa. O óbvio precisa ser dito. É verdade. E a pessoa não consegue e fica arrumando um monte de desculpa para dizer, eu não consigo porque, né? Eu não tenho isso, eu não consigo porque eu não tenho aquilo. E a gente vai fazendo. Então, quantas coisas a gente construiu? Eu tô falando de mim, né? Quantas coisas eu construí e às vezes eu falo, mas acho que não é suficiente ainda, eu preciso fazer mais algo e mais algo. E nunca que você realize o seu ser, aquilo que faz seu olho brilhar, o seu coração se aquecer. Exato. Aquilo que lá atrás, muitas vezes, disseram para você que isso não era para você. Que era bobagem. Que não ia dar em nada. Que você tinha que fazer... Né? Você jogou fora tudo aquilo que você já construiu, que você estudou. Eu fiquei trabalhando 20 anos com TI e os adjacentes da multipotencialidade, porque eu escutei que psicologia não dava dinheiro. E eu comprei, porque não é o problema de que você escuta. Não, o problema é que você compra. Sim. Você compra todas as questões, as coisas que falaram para você. Parece que é uma verdade absoluta, né? Que se você tiver cabelo grisalho, você vai envelhecer. Depende, não é? Eu posso resolver, não resolvi ainda, mas se um dia eu resolver, né? Eu posso resolver deixar os meus cabelos grisalhos. Chique e elegante. Não é? É. Se eu bancar isso, acho que é uma coisa muito importante, você tem que bancar a pessoa que você é. Exatamente. Bancar o seu tamanho. E isso é uma dor das mulheres, porque elas não são pequenas. Elas são grandes, só que elas não querem bancar quem elas são e assumir a responsabilidade por quem elas são.
Porque é mais fácil ficar ganhando a mesada do marido, né? Sim. Aí eu não preciso mostrar quem Confortável, né? Engraçado, né? As pessoas encontram... Nós, né? Vamos falar, né? A verdade. Nós também encontramos o conforto na piscina de cocô. É claro, cada um com a sua piscininha. Exatamente. Sentadinho no pudim. É isso que é legal, assim. A gente tá nessa posição agora falando... Às vezes dá a impressão que a gente não tá passando faz nada, por essas né? coisas. É, que eu já resolvi tudo. Por isso que às vezes eu compartilho. Porque o pessoal fica achando que a gente, né, tá no flow. Nossa, e não elas já estão, né, no topo. Elas já não passam mais por isso. Mentira, a gente passa por isso, tipo, ontem. É, o tempo todo. Cada um, é assim, por isso que eu falei, a gente chegou até aqui. Até esse lugar a gente consegue guiar e daí pra frente a gente convida e vai atrás de outras pessoas e vai se inspirando e vai crescendo, porque é um eterno desenvolver. A gente não acaba nunca, eu acho, sabe? Eu sou daquelas que eu acho que a gente fica morrendo e voltando, morrendo e voltando. E aí, faltou tal coisa, hein? A gente vai fazer essa na próxima. A Ana Patrícia Chagas trabalha, né, com o Círculo de Mulheres, tem uma frase muito bonita que diz: uma mulher só leva outra mulher aonde ela foi dentro de si. Nossa, maravilhoso. Linda, né? Maravilhoso. Uma mulher só leva outra mulher até onde ela foi dentro de si. Que é exatamente isso que você está falando. Se a gente não se olha, não se cura, e tem tantas ferramentas para você fazer isso, mas ter alguém que facilite esse caminho, alguém que tenha passado por aquilo que você passou e que possa te dizer, olha, tem um atalho aqui, mas tem uma ameaça ali, tem um problema, tem uma dificuldade. Isso ajuda muito, porque a gente encurta os caminhos, né? E eu tenho a impressão que é isso que vocês fazem, né? A gente costuma falar que a gente precisa mostrar que existem outras alternativas, né? Que não precisa se conformar com algumas coisas que doem, principalmente. Aliás, não se conformem. Não se conformem. Não se conformem. Questionem, sabe? Não existe um contrato que você assina quando você casa, que você precisa fazer tal coisa, ou que você não pode ter desejo de alguma coisa, ou que você não pode querer mais. Então, às vezes a pessoa sabe lá no fundinho, mas ela espera alguém jogar uma palavra. Ela fala, nossa... Ai, é mesmo. É mesmo, eu posso, eu vou. Eu gosto de falar que infinitas são as possibilidades, né? Eu gosto de entender, que me traz muito conforto pensar, que o universo, o Criador, Deus, e aí vai onde cada um quiser olhar e se colocar, ele se realiza através de nós. O universo se realiza através de nós. Então, nós nascemos com a nossa caixinha, com o nosso kit de personalidade, de dons, de habilidades, né? O que é mais fácil, com o que a gente tem que passar. E ele dá tudo o que a gente quiser. Esse universo põe todo o chão que você quiser caminhar. E aí, de vez em quando, você vai enroscar, vai empacar, vai falar, meu Deus do céu, mas eu tava indo tão bem, e agora? O que é que foi dessa vez? De vez em quando eu faço isso com ela, eu dou uma desabafada, eu falo, mas o que foi que eu fiz dessa vez? E agora eu já não sei mais de novo o que eu tô fazendo. Tudo isso é a realização do todo através de nós, do Criador. Eu gosto de falar Criador. Através dessa energia colocando na nossa vida, assim, viva. Porque a vida é um milagre. Exatamente. Coloca tudo isso que eu te dei. Sabe? Nossa, a gente... Centelha única, divina. Como assim você não vai fazer nada disso? Você vai vir aqui e fazer o quê? Vai chegar no fim e fez nada. Não, eu não consigo. Eu fico agoniada com essa história. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho que você falou uma coisa tão importante que a gente precisa aprender a suportar o caos. Se fortalecer no caos. Fortalecer no caos. Gente, do caos nasce tanta coisa. O próprio universo nasceu do caos, né? Vamos começar a olhar para tudo. Tudo é o caos. Tem um livro que chama Antifrágil, que são as coisas que você cria através do caos, né? E ser antifrágil é isso. E não é tudo ai, sabe? Eu já me perdi, eu já não consigo mais, eu tava indo tão bem. Não, peraí, tá bom. Quer reclamar um dia, você tem direito. Então, aquele dia você vai ter dó de você.
pena de você, tenha dó. Morre de pena, fica lá, pega seu brigadeiro, assiste a sua série, fica com dó de você. Acabou o dia? No outro dia você não pode mais, chega. Já deu, né? Partiu. Já deu. Partiu, continua. A gente acha que se parou um dia, a gente não continua mais. Tem que começar outra coisa do zero. Continua. Aliás, a gente nunca recomeça, Nunca. né? Falando em recomeço, a gente nunca recomeça do zero. Porque a gente tem tanta bagagem Exatamente. que a gente já trouxe das nossas experiências, das nossas vivências. Você não vai começar do zero. Você vai, às vezes, começar uma atividade nova, Exato. como agora eu vou colocar cílios nas pessoas. Mas não é do zero. Você trouxe tanta bagagem, tanta experiência, e você colocou tudo isso a serviço. Eu gosto muito dessa frase, a serviço, estar a serviço. E as mulheres, todas as pessoas, mas as mulheres precisam começar a olhar, entender a serviço do que elas estão. Se elas estão a serviço da vida ou se elas estão a serviço da morte. Exatamente. Porque a vida está na frente e a morte está atrás. É simples assim. Você está a serviço da vida, da sua vida, das coisas que você quer criar no mundo, ou você está a serviço da morte porque o meu pai não consegue cuidar de si, porque a minha mãe adoeceu, não sei o que aconteceu, porque a minha avó, porque o meu avô. Então, se a gente não olha para frente, a gente olha para trás. E se a gente olha para trás, a gente olha para a morte. É verdade. Não é? Então, estar a serviço da vida é algo que é uma decisão, né? Como você Exatamente. falou. É uma decisão. E estar a serviço da vida, fazendo aromas, sprays aqui, gente. Eu já, spray vibracional, uma delícia, limpeza energética, fazendo sprays, atendendo, trabalhando com essa parte de cílios, né? Lash, por que é lash? É cílios? Lash é uma palavra em inglês, né? De cílios. Ah, é mais chique, né? Fica mais bonitinho. Fica mais Hoje assim, eu quase não atendo mais, né? Eu atendo Você mais... gerencia. Eu gerencio e eu faço a parte de mentoria, né? Cursos, organização dos eventos, tudo. A gente tem uma equipe para que eu possa sair um pouco do foco do atendimento. Você ensina. Ensino. E a minha equipe atende as clientes, né? E o povo não ficou triste? Fica, isso é um chororô, é uma negociação diária. Ai, só hoje, só amanhã. Aí eu vou, né? Só eu. Aí eu falo, todo mundo que quer só eu boto num dia só. Vai planejando e organizando a agenda. Isso, exatamente. Meninas, se é que eu posso falar assim, somos todas meninas. Estamos, assim, chegando ao fim desse bate-papo, que poderia durar mais umas 2 horas. Duraria. Tranquilamente. E antes da gente concluir, eu queria pedir que cada uma de vocês, com tudo que a gente conversou hoje, olhasse lá para a câmera e desse um recadinho do coração. Algo que vocês queiram transmitir da vida de vocês, da história de vocês, dos aprendizados, desse projeto maravilhoso de multipotencialidade feminina, né? De levar as mulheres para dentro da própria multipotencialidade. É uma sacada genial e eu desejo um sucesso para vocês enorme. E quem sabe um dia eu possa participar também. Com certeza. Né? Mandem para mim o convite para a gente ver se consegue se organizar. Eu queria que vocês terminassem, então, dando um recadinho do coração. Bom, primeiro agradecer pelo convite. Foi maravilhoso, foi uma honra estar aqui e poder falar do nosso projeto. E falar para você que tem medo, que está faltando a coragem, nem pensa. Dá o passo e faz a virada da chave da sua vida. Se identifique, se você se identificou com a gente, com as nossas histórias, com o nosso propósito, vem com a gente, que a gente com certeza vai te dar a mão e vai conseguir chegar num estágio muito melhor e mais confortável, mais amoroso do que a gente pode imaginar. Mesma coisa, gratidão pelo convite. Pra gente é sempre maravilhoso ter a oportunidade de falar, né? Ter a oportunidade de mostrar, colocar a nossa voz, né, a serviço, mostrar para que a gente veio nesse planeta, né? Qual que é o nosso propósito de coração. E o meu recadinho coloca o pé. Coloca o pé porque o universo, o Criador, ele sempre
coloca o chão. Então, quando a gente está num momento que está em dúvida, aquieta, fecha os olhos, escuta o coração. E se você se identificou com a gente, se identificou com o projeto, com esse carinho, com esse amor, com a diversão, né? Porque a gente faz muita bagunça, a gente se diverte muito. É só vir que a gente vai ter muito prazer de dar a mão e seguir por esse caminho. Gente, obrigada. E para vocês que nos assistiram até agora, se o conteúdo daqui da nossa conversa puder realmente ajudar alguém, compartilha essa live no canal do Soul Phoenix Podcast, no Instagram. A gente vai fazer os cortes, mas a ideia é que vocês assistam, né, o episódio completo, porque é impossível a gente cortar tudo, né? Senão seriam 300 mil cortes. E também esses cortes vão estar disponíveis lá no canal da Flor. Vocês vão colocar em algum canal? Sim, no do Flor da Vida. No do Flor da Vida. Eu vou colocar no do estúdio e no podcast. Olha, então, você vai ter oportunidade de ver os cortes, de estar um pouquinho mais perto da gente em vários canais, em várias mídias. E hoje, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve aí no nosso canal para ajudar a gente a crescer o canal e levar essa mensagem dessas mulheres tão empoderadas e tão feras para mais pessoas. Um beijo no seu coração e até a próxima.